Fala galera, continuando o vídeo sobre relatórios, o próximo tópico é realimente o projeto. De nada adianta você fazer um relatório super expositivo, com várias análises incríveis, falando diversas coisas sobre o seu projeto, e você não fazer nada com essa informação. Então, por exemplo, vamos trazer um caso aqui que eu fiz uma análise toda sobre o arrasto no meu avião, e eu concluí que o meu trem de pouso tem uma parcela muito grande do arrasto. Então, não adianta nada eu ter feito um relatório, uma análise, um estudo sobre isso e não fazer nada com essa informação. Então, por exemplo, nesse caso do trem de pouso, eu posso aproveitar essa informação, realimentar o projeto e tomar alguma medida para isso. Então, se eu perceber que o meu trem de pouso tem um arrasto muito grande, eu posso, por exemplo, fazer uma carenagem para esse trem de pouso. Eu posso fazer um trem de pouso retrátil. Então, tem várias coisas que eu posso fazer. E é importante que essa informação não morra simplesmente na análise, né? É importante que a análise traga alguma mudança no produto, alguma melhoria nele. O próximo tópico é faça trade-offs. Então, no caso desse exemplo do trem de pouso, a gente sabe que não é só o arrasto que é importante, tem outras coisas. Na engenharia, a gente sempre diz que não existe almoço grátis. Então, se eu ponho um trem de pouso retrátil, por exemplo, eu posso ganhar no aspecto aerodinâmico, melhorar o arrasto, mas eu vou piorar em outras coisas. Então, eu vou demorar mais tempo para montar meu avião, eu posso depender de fornecedores, é mais um mecanismo que pode falhar, sem falar do peso que ele agrega. Será que o ganho de peso paga a melhoria que a gente vai ter de arrasto? Então é importante trazer toda uma análise de uma forma multidisciplinar, não pensar ali só exclusivamente no motivo desse caso, né, que o motivo foi arrasto. Então foi um motivo puramente aerodinâmico que fez a gente considerar um trem de pouso retrátil. Então faça sempre trade-offs o mais amplos possíveis. Pense em custo, pense, enfim, como pode afetar todas as áreas e veja se no final das contas vale a pena ou não aquilo, essa análise proposta. O próximo ponto é explique os gráficos. Não adianta nada você botar um gráfico ali super bonito, né? Aquele CFD que o pessoal brinca que é o Colorful Fluid Dynamics, que é só uma imagem colorida, se ela não tiver um significado junto. Então, nesse caso, uma imagem não diz mais do que 1000 palavras, né? Sempre que colocar uma imagem, seja um CFD ou um gráfico qualquer, explique o que você esteja vendo nessa imagem. Porque diferentes pessoas podem tirar diferentes interpretações daquilo e podem estar olhando para coisas diferentes. Então, sei lá, pode ter um CFD que você está mostrando de um avião completo, você está mostrando, querendo dizer alguma coisa sobre a asa, mas no fundo eu estou olhando a cauda porque para mim me chamou mais atenção. Então, sempre que for falar alguma coisa, por exemplo, sempre que botar alguma imagem, nesse caso aí no exemplo de CFD, diga o que é para ver naquela imagem, quais as condições. Então essa imagem, eu estou decolando, eu estou pousando, eu estou com caso de sustentação máxima, eu estou no caso de cruzeiro, e por quê, né? É sempre bom pensar, pelo menos não precisa necessariamente dizer, mas o porquê que você está naquela condição. Será, como o caso que eu disse da asa, será que eu tenho que mencionar ela pelo cruzeiro, pela decolagem, pelo pouso? Então, sempre que você fizer alguma análise, seja ela CFD ou qualquer outra análise, pensa se ela está agregando ao projeto e quando tiver lá uma imagem, sempre explique o que você está querendo extrair daquela imagem. Porque às vezes quem está lendo não pensa da mesma forma ou então não olha para aquele detalhe. Então evite tacar, simplesmente jogar imagens e diga, ó, como você pode ver na imagem tal, está acontecendo isso, isso e isso. Fale sobre ela, não simplesmente jogue. Um exemplo disso, né, de como diferentes pessoas podem ter diferentes interpretações. Imagina que você põe no seu relatório um gráfico com a temperatura média da sua cidade. E vamos dizer que essa temperatura seja 25 graus, assim, né? A variação da temperatura está ali entre, sei lá,
20 e 30 graus com média de 25. Se uma pessoa que mora no Oriente Médio está acostumada com temperatura de 50 graus, olha esse gráfico, ele vai pensar que você mora numa cidade fria. Agora, um cara que mora na Rússia, na Sibéria, que está acostumado com menos 50 graus, vai achar que você mora num lugar super quente. E já alguém, por exemplo, do Brasil, vai achar que é uma temperatura média, boa. Então, não simplesmente coloque informações, os gráficos assim, porque cada um, né, a partir da sua vivência, pode ter diferentes interpretações. Então, diga o que você está querendo mostrar e crie como se fosse um caminho para o leitor entender o que está ali, porque senão pode acabar tendo alguma distorção no entendimento. E por último, e eu diria que é um dos principais erros, eu vejo muito isso acontecendo em conversas e tal, várias pessoas comentando, que é eficiência. Acho que a maioria das pessoas não sabe a definição de eficiência, acabam falando muito de eficiência, mas pensando em outras coisas. Então agora eu vou explicar o que é eficiência. Eficiência, de modo geral, é o que eu quero sobre o que eu pago. É essa a razão. Então, por exemplo, vamos pensar num carro. O que é um carro eficiente? É um carro que corre mais? Não. É um carro que anda muito, que o que eu quero com o carro é me locomover, percorrer uma distância. O que eu pago com isso? Combustível. Então é um carro que anda muito com pouco consumo de combustível. É o tal do quilômetro por litro. Isso é eficiência. Então, uma Ferrari é mais eficiente do que um Gol? Com certeza não. Eu não sei exatamente quanto que é o consumo de cada um desses veículos, mas com certeza uma Ferrari vai consumir mais combustível do que um Gol para percorrer uma determinada distância. O ponto é, uma Ferrari tem muito mais potência do que um Gol, então ela consegue percorrer essa distância em menos tempo. Mas a gente está falando de potência e não de eficiência. Vamos voltar para aquele caso do salário que eu falei no vídeo anterior. Se eu tenho um emprego que eu ganho R$100 a hora, esse emprego é mais eficiente do que um emprego que eu ganho R$80 a hora. Nesse caso, o que é o que eu ganho, o que é o que eu pago? O que eu ganho é dinheiro, que é o que o trabalho me proporciona, e o que eu pago, ou seja, o que eu dou para esse emprego, é meu tempo. Então, o emprego mais eficiente é aquele que eu consigo mais dinheiro para um determinado tempo. Mas dessa forma, eu também tenho aquele emprego que eu ganho R$80 a hora, só que eu posso trabalhar mais horas. No fundo, eu ganho mais dinheiro, mesmo sendo menos eficiência. Então pense nisso. Por exemplo, um avião comercial, ele precisa ser barato para voar, que as companhias aéreas vão ter passagens mais baratas e aí fica mais lucrativo, você consegue ganhar da concorrência, ganhar mais clientes e tudo mais. Então, para a aviação comercial é importante uma eficiência grande. E eficiência em termos, né, da aeronáutica, a gente está falando basicamente de L sobre D. Sustentação sobre o arrasto. Sustentação é o que eu quero, porque eu quero transportar carga, seja ela pessoas ou cargas de fato. E o D é o arrasto, que no final das contas é o que eu pago, porque o arrasto é o que está me opondo ao movimento e me faz gastar mais combustível. É basicamente o quilômetro por litro do avião. Então é o quanto de peso eu consigo transportar gastando uma certa quantidade de combustível. Então, para aviação comercial, isso é super importante. Mas será que para um avião acrobático, pensa, por exemplo, naqueles Red Bull Air Race, que o cara quer fazer manobra, uma espécie de corrida ali. Será que é importante o consumo de combustível? Se ele gastar 10 quilos a mais ou a menos de combustível, vai fazer diferença para ele? Ou ele só está se importando em ter o máximo de tração possível no motor para poder subir verticalmente, fazer aquelas manobras todas? Que é o que eu imagino que seja nesse caso. Tem casos que podem ser mais complexos, que de cara, aparentemente, a gente não quer eficiência, mas em segundo plano a gente pode acabar querendo. Por exemplo, um carro de Fórmula 1.
A princípio eu vou pensar, eu não me importo tanto com o consumo de combustível, eu quero ter um motor mais potente do que o meu adversário para eu andar mais rápido, fazer a volta em menos tempo e ganhar uma corrida. Só que se você pensa só em potência e ignorar totalmente o consumo de combustível, você vai gastar mais combustível, vai ter que parar para abastecer ao longo da corrida. Então você vai ganhar muita potência, você vai diminuir o seu tempo, só que você vai ter que parar para abastecer, você vai gastar mais tempo. Então acaba sendo uma perda indireta que você vai ter de tempo por conta da baixa eficiência do seu carro. Isso também acontece no avião e em diversos projetos. Por exemplo, no caso do avião, eu posso fazer um cargueiro que eu esteja não me importando muito. Por exemplo, um Antonov. É um avião super específico, para uma aplicação super específica, e quem vai usar ele não está se importando muito com o custo. A pessoa quer transportar coisas gigantescas e se vai pagar um pouco mais, um pouco menos, acaba não fazendo tanta diferença. Mas no avião elétrico, por exemplo, eu posso querer fazer um cargueiro elétrico, eu vou estar carregando o meu peso, só que se ele for muito ineficiente, eu vou ter que levar uma bateria muito maior para poder compensar e ter o mesmo alcance. E se eu aumento a bateria, eu aumento o peso, e com isso eu acabo diminuindo também a quantidade de carga que eu quero levar, que eu consigo levar. Então, apesar do meu objetivo principal ser sustentação, indiretamente a baixa eficiência acabou diminuindo a minha capacidade de carga. Então, se eu aumentar muito a sustentação para levar mais carga, no final das contas eu posso levar menos carga. Na verdade, isso não serve só para aviões elétricos, né? Isso serve para qualquer avião, que vai ter que levar mais combustível. Eu falei no caso dos elétricos porque você tem que levar ou a bateria A ou a bateria B, né? Você tem que trocar para uma bateria maior. No caso do combustível, você pode simplesmente abastecer um pouco a mais, um pouco a menos, e aí você só teria uma perda em um voo. No avião elétrico, se você tem uma bateria maior sempre, você acaba tendo essa perda em todos os voos. Bom, então vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais hoje. E é isso. Até a próxima. Valeu!